Já fizemos aí vídeo de Triângulo da Tristeza, em breve deve sair de I.O., mas estamos aí nessa leva de filmes premiados no Festival de Cannes e também aí indicados ao Oscar. Vamos ver se esse daqui agradou a nós. Léo e Remy são dois amigos de infância inseparáveis. Quando entram no colégio, passam a ser alvos de comentários maldosos por viverem grudados demais. Close acompanha as tensões dessa amizade em uma Bélgica conservadora. Bom, com esse circuito de nomeações aí de peso, né, passou por festivais como Cannes e agora está indicado a melhor filme estrangeiro no Oscar. Esse era aquele filme que eu tava aí com uma expectativa alta, eu tava bastante ansioso para ver esse filme, porém, é aquilo que a gente diz, né? Quando você cria muita expectativa, ela pode ser inimiga da sua opinião no final das contas. Eu tenho algumas questões que não me agradam muito, questões até inclusive que a gente já trouxe aqui no canal sobre filmes com temática LGBT, mas antes de eu começar a trazer meu ponto de vista, como já é de praxe aqui nesse canal, eu queria perguntar pro Nathan. O que você achou, Nathan? Conta aí. Você gostou mais que eu, menos? Olha só, Éder, eu acho que eu acabei gostando mais do filme do que você. Quando eu saí da sessão, eu tava com uma sensação até um pouco morna, mas acho que conforme eu fui pensando, algumas coisas foram surgindo aqui pra mim. A gente tá aqui falando desse filme que trata ali da descoberta da sexualidade, né? De como isso acaba se confundindo muitas vezes com a relação de amizade, o quanto isso pode ser interpretado como algo a mais ou não. Então são dois jovens que parecem que não entendem muito bem o que estão sentindo, embora sintam com muita força. E aí, como esse mundo é muito repressor a esses desejos, os meninos acabam externando muito menos pela fala, muito menos verbalmente do que por toques, por olhares. Então acaba ficando tudo mais uma relação subliminar do que esses dois ali estão sentindo naquela situação. E eu destaco essa questão do toque, do contato físico, porque isso acaba se tornando muito a linguagem com que esses dois garotos têm ali para expressar amor, para expressar amizade, para expressar até mesmo rejeição, tanto de um ponto de vista de maior ternura, né? Então o carinho que um expressa pelo outro, de deitar no colo um do outro, de comparar os corpos com uma graça, como também na violência, na competição, né? Seja ali quando os meninos eles estão correndo para ver quem chega primeiro, e a cada nova corrida isso vai ganhando contornos cada vez maiores de atrito, ou quando a gente vê violência física, né? De soco, dos personagens ali brigando de fato, que embora eles possam estar ali um machucando o outro, existe contato, existe o toque, existe um estando ali no espaço do outro, especialmente numa sociedade que espera que os garotos eles sejam mais brucutu, eles conseguem encontrar uma conexão também, e digo isso até por experiência própria, né? Eu tive colegas que estavam nessa fase de descoberta ali no comecinho do ensino médio, que tinham essa coisa de brigar, de se estapear como uma forma de expressar um sentimento pelo outro, mas que não conseguiam dizer isso de palavras claras. Então, enquanto eu assistia o filme, até trazendo essa parte mais pessoal, eu via muito esses dois colegas meus ali espelhados na tela. Uma coisa que me pegou muito enquanto eu estava assistindo esse filme, é lógico que ele é um filme belga, ele tem uma outra realidade, a população lá, a sociedade lá tem uma outra percepção do que é ser uma pessoa homossexual, mas eu fico imaginando que a gente passou por 4 anos bastante tensos em que o governo chegava a dizer que existia ideologia de gênero nas escolas, né? E aí eu me peguei pensando numa outra realidade, fiquei imaginando se esse filme tivesse sido feito no Brasil, o quão ele poderia ser recebido de uma forma muito violenta, o quanto ele poderia ser mal interpretado, o quanto ele poderia até mesmo ser censurado, com relação a quando a gente compara todas essas políticas, né, a toda essa forma violenta com que pessoas conservadoras têm lidado. E quando você analisa o filme, ele não tem nada demais. Então você começa a perceber no buraco em que a gente se enfiou e como a gente vai demorar alguns anos para a gente voltar a discutir com uma certa civilidade certos assuntos, inclusive da sexualidade, da questão de expressão de gênero e tudo mais. Inclusive até na primeira parte do filme eu acho que é um filme bastante carinhoso, eu acho que é um filme que trata disso com muito cuidado, até a forma como essas crianças são filmadas, né? Porque é tudo, parece que muito inocente, muito lúdico, eles estão se descobrindo nesse lugar que ao mesmo tempo tem uma certa questão de se mostrar, né? Viril, né? Brigando ali contra as crianças, mas ao mesmo tempo é um lugar, um campo lindo, aberto, onde eles podem correr, onde de certa forma eles também podem se sentir um pouco livres. Bom, e quando o Remy percebe que ele está sendo rejeitado, tanto pelas pessoas à volta, quanto pelo próprio amigo, ele dobra a aposta, né? Já que ele não pode ali pelo caminho do afeto, ele vai cada vez mais ali pela violência. E aí, mais uma vez, acho que ele tanto faz isso porque ele está sendo rejeitado, como eu disse, mas também porque ele quer tentar garantir o toque
do amigo. Ele percebe que de alguma forma, quanto mais violento ele é consigo mesmo até, mais o amigo vai ficando preocupado com ele e mais ele vai tendo esse amigo de volta pra ele. E aqui acho que vale um alerta de spoilers, né? Acho que a gente vai entrar num campo que inevitavelmente a gente vai ter que falar da virada aqui do filme, então vocês pulam aqui pro tempo indicado caso vocês não queiram ouvir. Isso vai se transformando aos poucos em automutilação até eventualmente se tornar um suicídio. E aí acho que acontece o que eu tava comentando, né? Ironicamente, quanto mais ele vai sumindo, mais ele vai se tornando presente na vida desse nosso protagonista, né? Porque os pais desse garoto vão começar a frequentar ali mais a casa, conversar mais com o protagonista. Na sala de aula, todo mundo ali vai estar comentando sobre esse menino ter se matado. O protagonista vai estar o tempo inteiro ali procurando o olhar desse colega, né? Porque era assim que eles se comunicavam ali atrás, é assim que eles continuaram se comunicando depois que eles estavam ali nessa sociedade que estava reprimindo eles. Então, olhando pelas beiradas e ali, ele olha para a arquibancada, não vê o amigo, olha ali para o playground, não encontra ele também. E também, principalmente, porque quanto mais as pessoas falam desse amigo, mais o protagonista quer defender a memória dele, né? Defender que essas pessoas ali à volta não ligavam pra ele só porque isso aconteceu, começaram a comentar a pessoa maravilhosa que o amigo supostamente é. Então ele vai tomando pra si essas dores ali do amigo e tornando ele mais próximo do que nunca, né? E eu acho que nessa confusão que o protagonista tem, ele mesmo vai começar a expressar a falta de afeto através dessa linguagem de violência. Ele de alguma forma rejeitando a tudo e a todos, né? Cada vez mais sozinho no próprio mundo, na própria introspecção. É um fato super violento, né, para a relação que ele tem ali com as pessoas à volta. É talvez uma forma que ele encontra de se conectar com essa pessoa super querida que ele perdeu. Então a gente vê uma série de situações em que o garoto vai, enfim, se enfiar ali no mato, uma noite completamente chuvosa para tentar provar alguma coisa para si mesmo. Ou, por exemplo, quando ele joga hockey, né, que também é um esporte super violento, mas é uma violência que ele não compartilhava com esse amigo, e o amigo o tempo inteiro da arquibancada olhava ali, invejoso de não estar próximo fisicamente, como esses colegas ali de esporte estavam, e ele quebra o braço. A gente vê que é uma violência que é do momento, né, ali do jogo, mas que é algo que a gente pode, obviamente, associar a uma expressão fisicalizada, né, do que está acontecendo no psicológico dele. Só que diferente do Remy, a gente vê que o Léo tem uma base de apoio mais forte, né? Então vão ter vários personagens, seja ali os próprios pais do Remy que vão lá dar um abraço no garoto, seja o próprio irmão que vai dormir de conchinha com ele. Então trazendo essa expressão de carinho mais pela ternura. E aí eu reforço mais uma vez, né? A gente tem esses personagens que passam por todo esse arco e você vê que mesmo o Léo, ele não consegue expressar exatamente o que ele está sentindo ao longo do filme. Por isso que a forma como esses outros personagens têm ali de se conectar, de apaziguar toda a dor que ele está passando é justamente por esses momentos de toque mais uma vez. Mas à medida aí que ele vai sendo abraçado por esses outros personagens, ele também vai sendo questionado, vai sendo confrontado e entendendo a necessidade de falar as coisas também. Então ele vai lá e fala o que estava sentindo para a mãe do amigo. Ele vai lá e fala, ainda que há pequenos passos ali, para a psicóloga do colégio. Então existe todo um processo também de entendimento do próprio sentimento que passa primeiro pelo toque e vai se verbalizando ao decorrer do filme. Então são coisas que eu acho que são bem sutis, eu acho que acaba sendo muito bem realizado ali pelo filme. Bom, Nathan, trazendo um ponto que eu levantei lá no começo do vídeo, que eu falei que são pontos que a gente já discutiu aqui no canal, quando se trata de filmes com temática LGBTQIAP+, é a questão daquele final fatalista, aquele final bem triste, dramático, em que o gay precisa sofrer muito, né? Seja, a gente já trouxe aqui com filmes em que o gay adulto, ele acaba morrendo, e aqui com uma criança também não é diferente, né? Essa pessoa na adolescência se dá conta desse mundo cruel, da pressão que é ser uma pessoa LGBT, e acaba se matando. Eu acho muito interessante o começo ali do filme, né, que traz essa relação entre esses dois personagens, né, esse mundo de descobertas, onde eles também estão se divertindo, mas ao mesmo tempo estão ali fazendo essa troca de afeto muito mútua. Eu acho que ao mesmo tempo que ela é muito inocente. E aí o filme ele vira a chave e basicamente a gente precisa lidar ali com essa tristeza que o Léo ele precisa segurar, né? Ele achar que ele teve a culpa de fazer com que o amigo dele fosse até, enfim, a situações extremas, né? Que seria a morte. Então, assim, eu não gosto nada da segunda parte do filme. Eu acho que ele vai para esse lugar de muita dor, de muita tristeza. Eu acho que ele meio que desmancha tudo aquilo que ele tinha construído na primeira parte. E aí o filme ele fica meio que ali buscando, fica meio que seguindo a angústia desse personagem, relembrando e mostrando como é lidar com essa dor do luto.
Então, assim, realmente eu esperava uma outra segunda parte, esperava um outro desfecho para esse filme, mas para mim ele acabou caindo muito no senso comum, acabou caindo muito no que muitos filmes fazem, né? Que é retratar essa questão da descoberta, retratar essa ideia de ser um homossexual como uma coisa ruim, uma questão muito difícil num mundo muito perverso. Vamos lá, né, Éder? Eu acho que do ponto de vista conceitual eu concordo com o que você está dizendo, a gente já criticou isso em outros filmes, né? As narrativas que a gente vê no cinema acabam reproduzindo a experiência que o mundo espera que personagens LGBTs tenham. Mas a questão é, eu acho que essas narrativas elas existem também na vida real, e a minha crítica, principalmente nos outros filmes, em que a coisa é super traumática de um ponto de vista temático, e o filme faz questão de dar tons ainda mais melodramáticos e mais doloridos para tudo que está acontecendo. Eu não acho que é isso que acontece nesse filme. Primeiro porque a gente não entende exatamente qual que é a sexualidade do nosso protagonista. A gente não sabe se o nosso protagonista tem um interesse amoroso também nesse personagem, e ele só expressou de uma forma diferente pra estar ali vivendo na sociedade que pressiona ele o tempo inteiro. Mas o que importa aqui é que assim ele foge do clichê do personagem LGBT que morre pro entendimento aí do preconceito do personagem hétero. Mas principalmente por como o filme ele enquadra todas as situações, respeitando, né, a individualidade, a personalidade dele, mas também propondo, oferecendo um recomeço para cada interação que ele vai tendo ali nesse mundo depois que esse episódio trágico acontece. Então, em primeiro lugar, né, como eu disse, respeitar, entender que nesse primeiro momento, talvez a forma como ele estava ali expressando através da violência era uma forma de expressar uma falta desse amor, uma falta dessa pessoa que estava muito próxima da vida dele. Mas aí, nessa segunda parte, né, propondo, oferecendo ali situações edificantes para ele, você vê que tem várias situações ali que aparentemente não tem nada a ver com a trama principal, mas que se a gente for ter ali um olhar mais apurado, a gente consegue criar associações com essa tentativa de recomeço. Veja quando a gente está ali no jogo de rock, ele não consegue ficar de pé. Isso é uma questão para ele durante várias partidas, durante vários treinos, e ele insistentemente tenta ficar de pé, tenta continuar ali na base dele. Você vê que tem um momento ali, depois ele tem uma conversa mais complicada com algumas pessoas adultas, ele vai lá e começa a plantar uma série de flores no campo, né? Acho que o simbolismo mais óbvio não tem, de dar nova vida, né? E acho que um movimento também que é sempre muito frequente pro personagem ali é correr, né? O personagem está sempre correndo, ele nunca pode ficar parado o tempo inteiro, ele tem que continuar em movimento, e isso acontece principalmente ali no final, quando ele de fato, depois de um tempo ali mais parado, refletindo, conversando com pessoas, tem aquela grande corrida no campo final, em que ele precisa seguir adiante. Então acho que existem várias situações como essas três que eu mencionei aqui, que são, parece que como uma piscadela do filme, filmando esse personagem com muito carinho, cuidando dele por essas bordas ali que acontecem no filme, que tem totalmente a ver com essa reconstrução depois desse episódio trágico dele. Bom, eu entendo o seu ponto de vista, acho interessante a abordagem que você traz, mas eu não sei se pra mim, se eu concordo muito. Eu gostaria de ver mais nessa segunda parte, eu gostaria que o filme ele mostrasse muito mais o desenvolvimento da relação entre eles, e quando um desses personagens acaba na morte, eu acho que isso por si só pra mim já é uma grande violência quando a gente fala de filmes LGBTs. É óbvio que isso acontece na vida real, é óbvio que diariamente a gente está envolto por histórias muito cruéis que envolvem também adolescentes, crianças, LGBTs, mas ainda assim eu queria ver uma outra narrativa e não essa, então isso por si só para mim já é um argumento bastante forte para que eu me desinteresse um pouco pelo filme. E a ideia do Léo ser ou não homossexual, para mim isso não importa muito, porque já disse, né? Vai para um caminho da história pelo qual eu não gostaria que fosse, por mais que ele tente apaziguar um pouco as imagens e o tom que ele traz pro filme. Pois é, né? Acho que a gente não vai chegar num consenso como sempre, né? Mas o que eu queria trazer aqui para encerrar o vídeo é esse debate sobre suicídio no cinema, né? No audiovisual de modo geral. É sempre uma questão bastante delicada para se tratar, principalmente porque é um assunto que traz gatilhos para muitos espectadores. Enfim, recentemente, né, na cultura pop a gente tem muito esse tratamento, seja por um lado ali trazendo assim, um quê misterioso da coisa, né, para desvendar um suspense, enfim, com eventualmente uma mensagem revolucionária por trás do ato que foi feito, né? Isso a gente tem desde ali Donnie Darko nos anos 2000 até recentemente 30 Reasons Why, ou eventualmente a gente tem para uma outra via, né, que passa por uma coisa mais poética, né, para justificar o porquê que esse personagem era incompreendido, e você tem toda uma filosofia ali com imagens bonitas por trás do ato ali que esse personagem faz. Eu sinto um pouquinho disso naquele filme Sociedade dos Poetas Mortos, embora não seja por completo, e eu acho que esse filme aqui, o Close, ele segue um pouco mais essa tendência, embora eu acho que ele vai se distinguir, porque a ideia é que a gente não tem essa poesia ali tentando justificar o que aconteceu com esse personagem,
personagem, mas como eu disse, né, há pouco, essa poesia ali tá pra reerguer esse personagem que ficou. Mas enfim, chegou a hora aqui da gente puxar o nosso 20 recomendar, o momento que a gente deixa algumas dicas para vocês. E já que estamos falando aqui de um diretor belga que lida aí nos seus filmes com crianças, que tem essa câmera ali que tá o tempo inteiro perseguindo os personagens, enfim, tem personagens andando de bicicleta, muito já se comparou esse sujeito, Lucas Dont, diretor desse filme, com uma duplinha de diretores aí belgas que já é muito consagrado, inclusive no Festival de Cannes já ganhou 500 mil prêmios, que às vezes até demais para alguns filmes aí que acho que não mereciam, que são os irmãos Dardenne. E diferentemente das outras vezes, eu vou jogar a bola, a peteca aqui pro nosso querido Éder. Queria que ele falasse aí qual que é o filme que ele recomenda dessa duplinha. Tô jogando dever de casa pra ele, porque eu assisti pouquíssimos filmes dele. Então, estou abrindo meu coração aqui. Ele seria melhor pra recomendar do que eu, tá certo? Bom, Nathan, você quis jogar pra mim hoje. Ouvinte recomendar, mas vamos lá. Os Irmãos Dardenne, eu não assisti todos os filmes dos Irmãos Dardenne, mas um que pra mim é muito memorável, eu acho que é um dos que também é um dos mais conhecidos dos Irmãos Dardenne, é O Garoto da Bicicleta, que conta a história de um garoto órfão que ele é acolhido aí por uma cabeleireira. Então, assim, eu acho que é um filme bem interessante, eu acho que tá no auge ali da fase dos Irmãos Dardenne. Não sei se o Nathan assistiu esse filme, mas se ele não assistiu, fica a dica pra ele também. Então é isso, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, não se esqueçam de dar aquele like, aquele joinha, conversar com a gente, dizer o que vocês acharam do filme ou não, se vocês acham que esse será o filme que vai ganhar o Oscar de melhor filme estrangeiro. Conta aí. Muito obrigado por ter visto até aqui. Um grande beijo, até a próxima. Valeu e tchau!